hype acabou. Será que acabou? Será que a gente perdeu a empolgação para ler quadrinho? Ou tem perdido essa empolgação? Será que a gente desanimou com algumas coisas justamente porque a gente foi ficando desgostoso com algumas coisas que a gente viu? São questões importantes quando a gente pensa em hype. E hoje eu quero falar um pouco disso com vocês, justamente como reflexo, como contribuição a um vídeo do Alessandro, do Ministério dos Quadrinhos. Sejam muito bem-vindos ao Eu Leio o Gibi. O meu nome é João e hoje é dia de bate-papo quadrinístico. A crise do hype no mercado brasileiro de quadrinhos. Esse é o título do vídeo do Alessandro, do Ministério dos Quadrinhos. E ali o Alessandro vai fazer uma série de abordagens um tanto que interessantes sobre essa questão do hype, se ele ainda existe, não existe, por que muitas vezes as pessoas não estão mais tão empolgadas assim com as publicações como outrora já estiveram, porque não tem mais tanta discussão em torno de um evento, de uma publicação, igual antes também tinha. E ele vai falar de várias questões interessantes, inclusive do próprio papel do Gibituber dentro disso tudo. Então eu aconselho você a assistir o vídeo, é um vídeo muito bom, mas muito bom mesmo. Aconselho você a assistir o vídeo e se você não é inscrito no canal do Alessandro, se inscreva no canal, porque o Alessandro faz um conteúdo, produz um conteúdo de muita qualidade e fica aí na descrição do vídeo o link para esse vídeo específico do Alessandro. E eu quero dar uma contribuição, digamos assim, para aquilo que o Alessandro fala no vídeo dele. Ou seja, eu quero dar uma esticada no assunto, como se estivéssemos falando de uma tag específica, e essa tag é o hype. E eu quero me deter em um ponto específico, ou num elemento específico, que é os super-heróis. Mais especificamente, Marvel e DC. E por que eu acho que o hype em relação às publicações da Marvel e da DC não é mais o mesmo? E eu acho que não é mais o mesmo por conta de uma palavra: excesso. Tudo vem em excesso. E como assim tudo vem em excesso? Bom, a gente tem nessas duas editoras, né, as maiores editoras de super-heróis do mundo. São rivais de longa data e essa coisa toda, e os próprios colecionadores muitas vezes se posicionam como marvetes, né, e discinautas. E às vezes tem uns marvetes que detestam discinautas e por aí adiante. É um negócio meio estranho, mas acaba ganhando também esse elemento da torcida. Mas o que acaba acontecendo? Eles têm consequentemente, tanto a Marvel quanto a DC, tem uma cronologia muito longa. Dentro dessa cronologia muito longa, você invariavelmente vai ter uma série de histórias que vão se repetir. Ou seja, o plot repete, né? O personagem X passa por tal coisa, passa uns anos, ele passa por coisa semelhante. E aí, ele é meio inevitável, eu diria, sabe? Só que o leitor de longa data vai falar assim, mas isso aí de novo? Eu já vi isso anteriormente. Fulano fez isso lá na fase de não sei o quê e foi mais legal. Por quê? Porque o excesso ele vai começar a se mostrar a partir dessa repetição de plot. Inclusive excesso de exposição, por exemplo, de personagem. Como assim? Vamos pegar os X-Men. Os X-Men da década de 90 ganharam uma grande proeminência por conta da animação que passava na televisão. Daquela proeminência e do aumento de vendas dos gibis dos X-Men, foi criado uma quantidade significativa de títulos X. Para quê? Para explorar até a última gota que desce histórias acerca dos mutantes. Só que daí com esse excesso de exposição, o que acaba acontecendo? Uma queda também de qualidade. Por quê? Porque você está contando histórias demais, dentro de vários títulos, porque agora você tem 10 títulos mutantes, então você tem que contar um montão de história de uma vez só, e aí aquilo que poderia ser trabalhado em anos é trabalhado em meses, porque você tem um excesso de exposição, e como tem tudo de uma vez, muitas vezes essa qualidade vai lá embaixo, justamente por causa desse excesso de exposição. E não é só assim para os X-Men, isso acaba sendo para o Homem-Aranha, quando o Homem-Aranha tinha um monte de títulos mensais e aparecia para tudo quanto é canto. O Wolverine passou por isso, porque o Wolverine estava em todas
as equipes dos X-Men, o Wolverine estava nos Vingadores, o Wolverine tinha revista própria, sabe? Isso fica muito complicado. Depois veio os Vingadores, por conta do filme do MCU, acabou acontecendo o quê? Tinha Vingadores Poderosos, Vingadores Inteligência Artificial, Vingadores isso, Vingadores aquilo, Vingadores aquele outro. Pra que tanto Vingadores? Pra fazer um montão de história de uma vez só e, consequentemente, cair a qualidade por conta desse excesso de títulos sobre a mesma coisa. Então esse excesso, na minha opinião, ele é sempre prejudicial ao hype, a empolgação do sujeito. Então o hype cai. Não só o hype cai, como também algumas coisas vão, por causa desse excesso, vai caindo também o interesse, que é o caso das mega sagas. Olha só, a última mega saga que talvez tenha causado algum impacto tenha sido o Império Secreto, por quanto do elemento que cercava ali o Steve Rogers, né? Dele ser um vilão, dele ser um agente da Hydra. Ainda causou algum impacto, as pessoas ainda buscaram ler, mas não tinha ainda, não tinha aquele hype alto. Mas eu acho que ainda teve um barulho. Em termos de quadrinho, especificamente títulos específicos, eu acho que houve um hype bacana para o Immortal Hulk, no caso na Marvel, e também recentemente com os X-Men do Jonathan Hickman. Eu acho que ali causou um hype bacana, onde as pessoas queriam ver como seria esses X-Men do Jonathan Hickman. Mas eu acho também que passou a minissérie, a coisa já desandou, justamente por causa do excesso outra vez. Que excesso, João? O excesso de título. Aí, em vez de manter, sei lá, os X-Men uns 2 títulos só e deixar tudo na mão do Hickman, vamos arrumar trocentos títulos X, e por causa disso, a qualidade cai lá embaixo, as pessoas que queriam, de repente, continuar acompanhando os X-Men do Jonathan Hickman não acompanham, porque tem mais um monte de coisa que eles não estão interessadas, e por aí adiante. Então, e está tudo entrelaçado, né? Então, essas coisas dificultam muitas vezes manter qualquer tipo de empolgação, gente. Aí para DC, João, eu acho que o Renascimento foi a última coisa que realmente empolgou, né? DC, empolgou mesmo, onde você via todo mundo falando, onde você via todo mundo querendo ler os títulos, onde você via as pessoas realmente buscando as histórias do Renascimento. Então eu acho que ali foi um grande momento de que o hype esteve alto em relação às publicações da DC. Mas por quanto do excesso, diminui. Ou ele fica quase zerado, sabe? Então, Mega Saga hoje não atrai mais. Mas não atrai mais por quê? Porque existe sempre um lance de isso vai mudar para sempre o universo DC, isso vai mudar para sempre o universo Marvel. Não muda, muda por 2, 3 meses, depois volta o que era. Ou ainda, os X-Men vão enfrentar os Vingadores. Você fala, mas de novo, os super-heróis vão enfrentar os super-heróis. Você fala, de novo. Quem que pediu, por exemplo, uma Guerra Civil 2? Ninguém, mas eles acharam que isso era uma boa ideia e não era, sabe? Entre outras mega sagas que vão surgindo e vão aparecendo e que muitas vezes era um arco interessante dentro de um gibi só, e que eles quiseram transformar em grande evento por conta do elemento do caça-níquel, só que quando você vai fazendo isso e vai provocando essas coisas, você vai entregando mega saga demais, e nesse mega saga demais, pouco se desenvolve os personagens ou pouco se cria histórias interessantes sobre esses personagens para justificar genuinamente uma mega saga que venha empolgar as pessoas. Não empolga, sabe? Não empolga. É a mesma coisa de morte em quadrinho hoje em dia. Ou se houve um dia que empolgava, que impactava, não empolga e nem impacta mais. Tá? Mas por quê? Porque a gente sabe que em um prazo de aproximadamente 6 meses o personagem vai voltar, ou quando não, que é o caso, por exemplo, da Kamala Khan, que é a Miss Marvel, né? Ela morreu e já está voltando, só para mudar o status dela de inumana para mutante, ninguém mais se importa. Então, à medida que ninguém mais vai ligando, porque muito repete, ou usa-se demais aquilo ali, vai expondo, ou fica repetindo, e fica criando mega saga em cima de mega saga, o que está acontecendo? Vai acontecendo. Acontece um desgaste natural, onde as pessoas não querem saber, sabe? Simplesmente não querem saber, não se interessam por aquilo, porque ninguém está mais afim de ver os Vingadores lutando contra os X-Men, porque isso já virou, digamos assim, carne de vaca. E o que eu quero dizer com isso tudo? Que muitas vezes, talvez,
a melhor coisa hoje seria as editoras repensarem as coisas e começar a avaliar os quadrinhos que são elogiados, porque ainda existem quadrinhos de super-heróis que são elogiados. Por exemplo, o Imortal Hulk foi elogiado, muito elogiado. O Cavaleiro da Lua, do Warren Ellis, do Jeff Lemire, por exemplo, também foi muito elogiado. O Demolidor costuma ser muito elogiado. Você vai para o lado da DC, você também vai ter títulos específicos que estão sendo elogiados. Mas o que está acontecendo? Muitas vezes, ou melhor dizendo, tem uma particularidade nesses títulos. Eles são títulos que estão dentro de um universo compartilhado, mas que têm uma característica autocontida nele. E essa característica autocontida nele faz com que o autor trabalhe melhor a história, trabalhe melhor aquilo que ele quer desenvolver no personagem e entregue um produto de uma qualidade melhor. Mas tudo aquilo que está sendo feito ou que fica mirando uma bendita de uma mega saga faz com que a coisa perca o sentido e fique sem graça. Então talvez hoje as editoras deveriam pensar, vamos diminuir a quantidade de títulos? Você poderia ser uma boa. Vamos parar de superexposição de um personagem ou de outro e vamos construir, mesmo dentro de um universo compartilhado, histórias melhores, histórias que a gente consiga desenvolver uns arcos mais interessantes envolvendo esses personagens e, consequentemente, atraindo novamente o interesse do leitor. E quando a gente for fazer uma coisa grande, realmente preparar um pano de fundo legal para vender direito esse produto e aí sim empolgar as pessoas a acompanharem aquela saga e essa saga inclusive ser discutida para tudo quanto é canto na internet porque foi realmente uma boa ideia, então eu acho que aí isso pode causar sim um hype legal, mas para causar esse hype legal eu acho que tem que se repensar as coisas, repensar as estruturas que são trabalhadas e a forma com que os personagens hoje estão sendo trabalhados, justamente para que sejam trabalhados de uma forma mais individual, sem desconsiderar a questão que envolve o universo compartilhado, porque dá para fazer isso. Ah, João, não sei não, hein, mas dá para fazer isso. Se antigamente o Galactus invadia a Terra e só o Quarteto Fantástico que estava lá para combater ele, nada impede de fazer certas coisas que visem só os Vingadores ou que visem só os X-Men ou que visem especificamente o Capitão América e por aí adiante dentro lá do gibi dele e construir um negócio bacana e que colha elogios, que possa concorrer a prêmios e quem sabe fazer algumas pessoas que estão inclusive abandonando super-heróis achar um motivo para voltar para as histórias dos super-heróis novamente, ou seja, trabalhar melhor aquilo e repensar os excessos, porque excesso demais, em momento algum, ajuda. E esse excesso nessas grandes editoras é o que tem provocado, na minha opinião, uma grande queda do hype, né? E outras coisas que o Alessandro fala no vídeo dele, que eu aconselho você a assistir. Bom, galera, é isso daí. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha tido alguma utilidade para vocês. E diz aí, você acha que os excessos que tem ocorrido nos últimos anos nos quadrinhos de super-heróis tem também diminuído o hype? Sim? Não? Vamos conversar um pouquinho, porque conversar com vocês é sempre muito bom. E antes de terminar o vídeo, quero deixar na tela o nome dos apoiadores do canal. Valeu pela força e pelo apoio de todos vocês. O apoio de vocês é imprescindível para a manutenção aqui do canal. E se você puder comprar pelos links do canal, eu também agradeço demais, porque ajuda muito também na manutenção do Eu Leio Gibi. No mais, eu vou ficando por aqui. Logo eu estou voltando com outro vídeo. Um abraço forte em todo mundo. Até a próxima.